estudantes do 9º ano, como vocês estão? Então seguimos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Acompanhem comigo o que nós iremos estudar hoje. Compreensão e interpretação, elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual, ampliação vocabular, letra maiúscula e minúscula. Sou a professora Adriana e vamos lá organizar os materiais para a aula de hoje. Caderno, folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador e não esquecendo de organizar o cantinho para os estudos. Ok, material e cantinho organizado, vamos então fazer as devidas anotações. Peço que anotem a data de hoje, o número da nossa aula, língua portuguesa. Volto já! Tudo anotado? Então vamos relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós começamos a leitura do texto por meio da imagem. Observamos uma imagem onde tinha um menino que segurava uma folha de papel sulfite com a palavra bullying e essa palavra estava riscada, com um X, que nós chegamos à conclusão de que aquele X representava que era proibido bullying ou diga não ao bullying. Observamos os elementos que apareciam nas imagens, conversamos sobre o que a criança tinha nas mãos, a palavra que estava escrita, por qual motivo ela estava escrita com um X. Depois também falamos sobre a lei que foi criada e aí sofreu alguns incisos, teve que ser ampliada, mudada um pouquinho devido ao alto índice de bullying praticado principalmente no ambiente escolar. Falamos sobre a temática do texto, sobre o título, e da imagem também. Observamos lá, identificamos as características do infográfico, quais as informações, quais os dados estatísticos eles nos traziam. Estudamos os elementos que compõem o infográfico também. Falamos ainda um pouquinho mais sobre a lei e comentamos sobre a cultura da paz e o que essa cultura significa. E por último, fizemos algumas anotações, algumas afirmações ali a respeito do cyberbullying, do título do texto, enfim, sobre tudo que foi estudado, os textos que estudamos na aula anterior, ok?
E hoje eu trouxe para vocês, fechando esse tema, o bullying, eu trouxe para vocês, talvez alguns até já conheçam, já tenham feito a leitura ou assistido ao filme, que é O Extraordinário, né? Então, esse livro, ele foi foi o best-seller, campeão de vendas em 2013. Foi um livro que teve um sucesso enorme devido ao conteúdo, sobre o que ele falava. E o que eu achei muito interessante na época, quando eu pesquisei sobre a autora, a R.J. Palacio, é que ela escreveu esse livro porque em um certo dia ela estava num café, numa lanchonete, alguma coisa assim, e aí chegou um menino que tinha as características do menino do Aug, que é o personagem principal do livro. Esse menino tinha as mesmas características do Aug. E aí, quando os filhos dela observaram esse menino, eles ficaram assustados. A autora resolveu escrever e falar sobre esse dilema que esse menino podia estar vivendo, estranhamento. Se para ela causou impacto ver os filhos dela se assustando com uma criança porque ele tinha algumas deformidades no rosto, então ela resolveu escrever sobre esse tema, sobre esse assunto, e aí deu vida ao personagem Aug, que sofre quando ele fica muito tempo sem ir para a escola. Quando ele resolve ir para a escola, é um grande desafio tanto para ele quanto para a família, e ele realmente sofre o preconceito, o bullying. Então eu quero deixar essa sugestão de leitura para quem ainda não o fez ou quem ainda não assistiu ao filme, que não deixe de fazer, porque é super válido e a gente aprende muito. Eu sou super fã desse livro, ok? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir novamente hoje que vocês comecem observando as imagens que eu vou deixar na telinha. Então, observem as imagens, os elementos que compõem, o que tem nela. Vão observando aí com bastante calma as imagens. Vejam se elas dialogam entre si, se elas têm alguma coisa em comum, o que tem... O que será que elas têm em comum, que a professora trouxe duas imagens diferentes ou não? Então, vamos lá. Observaram? Muito bem. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse título que eu trouxe. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Pensando nesse título e pensando nas imagens que vocês observaram, eu quero que vocês levantem hipóteses a partir do título e das imagens sobre o que nós iremos falar na nossa aula de hoje, certo? Então eu vou dar aí um tempinho para vocês pensarem e volto já.
Muito bem. Então, levantaram as hipóteses, anotaram aí sobre o que será nosso assunto, o que vocês acham que será o nosso assunto na aula de hoje? Eu vou passar aqui, eu trouxe para vocês a definição do dicionário online de português sobre a palavra vício. Por que, professora, que você trouxe a palavra vício e não me perguntou sobre as hipóteses? Porque depois disso a gente vai verificar se realmente o que você levantou de hipótese bate com tudo que eu trouxe até aqui para você, ok? Vamos lá então, acompanhem comigo. Vício, significado de vício. Substantivo masculino, e aí eu tenho alguns verbetes para ele. Dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância geralmente alcoólica ou entorpecente. Vício de fumar. Por extensão, costume de fazer sempre a mesma coisa. Incorreção observada em algo ou alguém. Defeito, vício de formação. Toda alteração que prejudica o funcionamento de alguma coisa. Tendência para provocar o mal ou ter ações contrárias à moral, depravação. Por extensão, falta de correção gramatical ou em outra área do conhecimento, vício de linguagem. E aí temos a etimologia da palavra, né? A origem da palavra vício, do latim vitium, ok? E agora vamos comparar com o que o dicionário Caldas Aulete traz para nós a respeito da definição da palavra vício. Vamos lá? Vício, substantivo masculino, dependência física e ou psicológica de determinada substância ou prática, vício em droga, vício no jogo. Costume, mania. Catarina tinha um vício, ovo cozido. Guardava na beira do prato os pedacinhos para comer no fim. Foi retirada aí do Marx Rabelo, Vejo a Lua no Céu em 3 caminhos, ok? Vocês viram a diferença de um dicionário para o outro? O primeiro trouxe mais definições para a palavra vício do que o segundo, certo? Agora é hora de anotar. Vamos lá? Pensando no título do texto, vício em games será considerado transtorno de saúde mental, qual seria a definição mais adequada para a palavra vício? Eu quero que vocês anotem essa questão no caderno, respondam e eu volto já.
Muito bem, anotaram a definição, a melhor definição para o título do texto e a palavra vício? Então vamos conferir juntos? Vejam lá. Pensando no título do texto, vício em games será considerado transtorno de saúde mental, qual seria a definição mais adequada para a palavra vício? Então vejam, dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de álcool. Então pensem, quando eu trouxe lá o título do texto, as imagens, ela está relacionando a quem? Quem tem esse vício de games, né? De onde vem esse vício? Então, se nós pensarmos que nós estamos agora no meio de uma pandemia, onde vocês, estudantes, não estão indo para a escola, os jovens, a maioria está trabalhando de casa, e aí alguns gostam muito, têm preferência por jogar, né, online, gosta de jogos. Pensando em tudo isso e no que o vício causa nos jovens e adolescentes, a OMS ela vem trazer uma discussão a respeito desse assunto e vai tratar como um transtorno de saúde mental. Eu quero que vocês acompanhem comigo o texto para nós discutirmos mais à frente sobre isso. Vamos lá? Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por profissionais de saúde mental. 2 de janeiro de 2020, CID-11, Classificação Internacional de Doenças, Jogos Eletrônicos, Saúde Mental. Então, vejam lá comigo, tem um CID, que é uma classificação para uma doença, certo? Quem vai ao médico, pega o atestado, normalmente vocês adolescentes não fazem isso, mas sempre lá quando o pai ou a mãe que trabalha e precisa de um atestado, o médico coloca um códigozinho lá, que é o CID da classificação da doença, por qual motivo ele foi ao médico, certo? E pensando nisso, nesse vício que está tomando conta dos adolescentes, dos jovens, até alguns adultos e muitas crianças, porque hoje você vê criança aí de 3, 4 anos, 5 anos que já está ali no celular, já domina o celular às vezes até melhor do que eu. E aí, então, preocupado com tudo isso, né, entrou quem no meio da história para tentar resolver o problema? A OMS. Vamos lá, seguindo com o texto. A nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID, tem previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a 11ª revisão traz mudanças, como a inclusão do distúrbio do games como um problema de saúde mental. Mas afinal, o que é CID e OMS? Então acompanhem lá comigo. Eu já dei ali uma dica do atestado que o pai ou a mãe, quando vai ao médico, precisa levar para a empresa, certo? Então, CID é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. E a OMS? A OMS é a Organização Mundial da Saúde, ok? O que é a OMS e qual a sua função? Então, OMS é a sigla para a Organização Mundial da Saúde, criada em 7 de abril de 1948, com o objetivo principal de garantir que todas as pessoas do planeta tenham acesso ao nível mais elevado de saúde. Então, a OMS, ela veio para garantir, né, que todas as pessoas, todo cidadão tenha direito ao nível mais elevado de saúde, que ele tenha todos os cuidados que ele precisa quando trata-se da sua saúde, ok? Se a OMS é uma agência de saúde mundial, quem será que cuida da saúde no Brasil, no Paraná e em Curitiba? Então eu vou dar um tempo para vocês
copiarem essa questão, responderem e volto já. Vamos conferir então? Se a OMS é uma agência de saúde mundial, quem será que cuida da saúde no Brasil, no Paraná e em Curitiba? Vejam lá, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o SUS, que tem sido tão falado nos programas de TV, telejornais, enfim. E quem que cuida da saúde aqui no Paraná? A SESA, Secretaria Estadual de Saúde. E na nossa cidade, em Curitiba, quem cuida da saúde? A Secretaria Municipal da Saúde. Eu acredito que todos vocês já tinham conhecimento disso, principalmente do SUS, que tem sido muito falado e muito divulgado, e as outras duas secretarias que estão mais próximas ainda da gente, ok? Vocês sabem o que são siglas e por que nós usamos esses recursos? Então vejam. Se vocês pensarem no slide anterior, eu apresentei ali 4 siglas para vocês, que falavam sobre os órgãos que cuidam da nossa saúde, né? Organização Mundial da Saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Sistema Municipal de Saúde. Por que será que nós usamos esse recurso? Vamos conferir juntos? Sigla é o nome que se dá à escrita reduzida de uma palavra ou expressão. Geralmente são usadas as letras iniciais dos vocábulos, normalmente as principais, que compõem o nome de uma organização, uma instituição, um programa, um tratado, entre outros. Quantas vezes vocês já não ouviram, não usaram siglas, né? Estão aí no 9º ano, daqui a pouco vão para o ensino médio, querem tentar outros cursos, vem a IFPR. O que será que é a IFPR, professora? Vocês já pensaram? É o Instituto Federal do Paraná, onde muitos alunos, muitos estudantes, quando saem do 9º ano, tentam entrar para fazer lá o ensino médio. O TFPR, o UFPR, né, que são as instituições aí de ensino de graduação, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho mais as siglas. A
A sigla é utilizada para reduzir algumas palavras a fim de gerar mais agilidade, tanto ao falarmos quanto ao escrevermos. Então, nós usamos as siglas quando nós queremos tornar a nossa fala ou a nossa escrita mais ágil. Lógico que tem algumas regras que devem ser seguidas para o uso das siglas, quando eu vou criar uma sigla, mas isso nós veremos lá na frente, ok? Vamos seguir com o texto, então? Eu peço que nesse momento vocês acompanhem o texto comigo na tela. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por profissionais de saúde mental. 2 de janeiro de 2020, CID-11, Classificação Internacional de Doenças e Jogos Eletrônicos, Saúde Mental. A nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, a CID-11, tem previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela Organização da Saúde, a OMS, a 11ª revisão traz mudanças, como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do uso da letra maiúscula, né? Então vejam, quando que eu devo usar a letra maiúscula? Quando eu for iniciar uma frase, né? E também eu uso em nomes próprios, quando eu tenho o nome de uma cidade, de um país, ou aqui mesmo quando eu tenho o nome de uma organização, ok? Seguindo com o texto. Com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental, sob a nomenclatura Distúrbio de Games, Gaming Disorder. A classificação por parte da OMS visa ajudar governos, agências de saúde e pais a identificar riscos e promover tratamentos a esse distúrbio. Então veja, o que a OMS tem? Preocupada com o tempo que esse jovem, que esse adolescente, com essa criança fica ali na frente do computador ou do celular, jogando o tempo todo e mexe com o psicológico dele. Na maioria das vezes ele não quer se alimentar, porque se ele sair da frente do computador ou do celular, ele está perdendo tempo no jogo, alguém vai passar na frente dele, então já está se tornando um vício e está colocando a vida dele em risco. Por quê? Porque ele está deixando a vida real dele para viver uma vida virtual através do jogo, ok? Novamente o uso da letra maiúscula. Por que aqui, professora, está sendo usado a letra maiúscula? Porque é o nome de um distúrbio, então devemos usar a letra maiúscula. Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas de interesse da vida pessoal e social, caracterizam esse distúrbio. Além desses sintomas, outros podem ser identificados, como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões e a continuidade do vínculo com jogos, mesmo com consequências negativas, como o impacto na vida profissional, educacional, social e familiar. Então vejam, estudantes, eles apontam ali tudo aquilo que vocês, né, ou a pessoa que está envolvida com os jogos, com os games, ela vai deixando de fazer, vai abrindo mão por conta dos jogos, né? Muitos, e a maioria, ela deixa de ter um convívio com a família, com os amigos, a vida dela é só ela e a telinha e aquele jogo, né? Quantos de vocês talvez não conheçam colegas ou até vivam isso, né?
Por exemplo, eu não vou sair com o meu pai e com a minha mãe hoje, porque se eu sair eu vou perder tempo, não vou poder jogar. Alguém vai me passar lá no jogo. Eu preciso subir de nível, E muitos ainda relacionam o jogo, eles trazem o jogo para a realidade, porque ele já não consegue mais discernir o que é vida real e o que é o jogo. E pensando nisso, é que hoje, né, a partir de 2022, a OMS pretende tornar esses sintomas, toda essa questão que o jogo, que os games envolvem, ela pretende tornar como um CID também, classificar como uma doença, um distúrbio, ok? Então vejam, olhem lá, a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, né? Então vejam, quando eu perco o controle, aquilo que eu acabei de falar, eu não sei mais discernir o que é real do que é o imaginário, do que está por trás das telinhas. O que remete muito, nos faz lembrar muito sobre o cyberbullying, né? Quando as pessoas agridem as outras porque elas estão protegidas pela telinha. E o que esses jogos podem trazer para vocês, para jovens, crianças? As consequências negativas, o impacto. Alguns chegam a perder o emprego, alguns vão muito mal na escola e nós conseguimos perceber quando o aluno está se distanciando da escola, quando ele não prende mais a atenção, não consegue ficar preso mais, a escola já não chama atenção, porque ele está ali. O corpo está presente, mas ele sabe que ele precisa estar lá no jogo. Então, ele não consegue já mais se afastar do jogo, ok? Releia o trecho. Além desse sintoma, outros podem ser identificados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões e a continuidade do vínculo com os jogos. As palavras destacadas no trecho referem-se a qual sintoma? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já.
Vamos conferir então? Além desse sintoma, outros podem ser identificados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões, e a continuidade do vínculo com jogos. As palavras destacadas no trecho referem-se a qual sintoma? Sintomas como aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas de interesse da vida pessoal e social. Então, quando eu faço essa retomada com a conjunção, além disso, a quem eu fiz essa retomada? A que palavrinha, a que sintoma eu fiz essa retomada? Aos sintomas, né, que é o aumento dado a prioridade aos jogos, ok? Vamos para a próxima. O texto aponta outros sintomas causados pelo vício em games que podem ser observados em crianças, jovens e adolescentes. Então, ele aponta outros sintomas. Eu peço que vocês descrevam quais são esses sintomas.
Ok? Então vamos conferir juntos quais são os outros sintomas que ele aponta? Vejam lá. Perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões, e a continuidade do vínculo com os jogos. Então vejam, ele diz para nós aqui que o adolescente, o jovem, ele perde essa noção, né? Ele já não sabe mais, ele já não tem a noção de tempo, a duração de quanto tempo ele vai ficar nesse jogo, quanto esse vínculo com os jogos está afetando a vida dele, os relacionamentos, e aí a necessidade de trabalhar com esse distúrbio, de tratar esse distúrbio, porque assim como o vício com a bebida, o cigarro, às vezes até o chocolate, que tem pessoas que são viciadas em chocolate ou chocolatras, a pessoa é compulsiva por aquilo, ela não consegue ficar sem. Então, por isso, a necessidade urgente de tratar. Esse CID já vai passar a vigorar a partir de 2022. Muito bem, estudantes. Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido o nosso tema, o nosso assunto. E agora eu pergunto para vocês, as hipóteses que vocês levantaram lá no início da aula, quando vocês observaram as imagens, quando vocês observaram o título do texto, correspondeu com o texto que a professora trouxe para vocês hoje? Espero que sim. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês e até a próxima aula.